Salve, salve galerinha do YouTube! Chegando aqui para mais uma transmissão do canal Footplay 10 na área, rodada 38, última deste Campeonato Brasileiro. Com história, né? Um histórico aí de causado muito relevante aí em função desse cenário de saúde que vivemos aí no país e no mundo. Um campeonato aí com muitos altos e baixos, muitas idas e vindas de times nas brigas pelas lideranças, por chances de títulos, por condições de entrar e sair de rebaixamento, mas mantendo sim o seu viés aí de ser um dos melhores e mais competitivos campeonatos do mundo e, por que não, um dos principais aí, entre os três primeiros, acredito que seja o melhor, né, de todos os campeonatos sul-americanos. O campeonato brasileiro, em termos de competitividade, é o melhor campeonato, a minha visão, sul-americano que existe. Já em relação ao mundo, está entre os 10, com toda certeza, mais competitivos campeonatos que existem no mundo. E vamos aqui para mais uma transmissão, rodada 38, última deste Campeonato Brasileiro 2020/2021, com viés aí de última rodada aí totalmente inesperada, resultados atípicos, times considerados favoritaços, exemplo disso São Paulo, que perdeu para o Botafogo, resultado inesperado de 1-0 e expulsão de Reinaldo. Portanto, um viés interessante sim nessa última rodada aí. Contamos sim com a sua presença aqui a prestigiar o nosso canal, a nossa transmissão, com mais um vídeo aí no nosso leque de opções aí de conteúdos para você aqui, para o nosso canal. E vamos aí uma análise breve, rápida, sucinta, sobre os jogos aí dessa última rodada 38. Faremos também uma composição de times aqui, alguns times compostos aí, inclusive times tiro curto, outros clássicos, e fechando aí com um breve apanhado aí, uma simulação de possíveis resultados dessa rodada dos jogos que fecham o Campeonato Brasileiro e que definem, com toda certeza aí, o campeão brasileiro. Vem conosco! Footplay 10 na área. Vamos aqui os jogos dessa rodada 38. Última rodada de campeonato. Uma dica interessante sobre essa rodada é que se fixem nos jogos aí com importância ainda neste campeonato. Muita importância nesse campeonato. São os principais jogos aí a se avaliar, a se ver, a formar equipes para essa rodada, como também jogadores aí interessantes, estes que ainda brigam por artilharia no campeonato, são de suma importância também para essa rodada, para sim formar e ter times com possibilidades de mitagem nessa rodada. Portanto, venha conosco aqui na nossa transmissão. Se você já é inscrito, deixa o seu like, compartilhe. Se você não é inscrito, inscreva-se já. Deixa o seu like, ative o sininho e venha conosco para mais uma transmissão. E vamos aqui à rodada 38. A princípio, eu elencaria aqui alguns jogos interessantes para essa rodada, de um bom conceito aí para você que busca escalar aí no seu time aí a buscar a última mitagem do ano. Cito aqui jogos de importância: Fluminense e Fortaleza, São Paulo e Flamengo, Bragantino e o time reserva do Grêmio, Internacional e Corinthians, Bahia e Santos, Atlético Paranaense e Sport. São alguns dos jogos aí que são de bastante interesse para formar times nessa rodada 38. Um adendo especial aí para o jogo entre Ceará e Botafogo. Ceará aí já concedendo férias aí desde a última rodada 37 a muitos dos seus principais jogadores.
vem a ser uma incógnita. A produção tática, técnica, ofensiva do Ceará está muito aquém dos principal atacante, do principal jogador da equipe, que é Vina. Portanto, pode-se né, ter aí novamente aí o brilho de jogadores aí, tais quais Lima, tal qual Bruno Pacheco, tá? O Eduardo, o goleiro Richa, nesse duelo aí contra o Botafogo. E o atacante Felipe Viseu aí também, muito interessante também. Botafogo que vem aí de uma vitória, a sua quinta vitória, depois aí de uma série invicta, sem vencer no campeonato. Conquistando, portanto, a quinta vitória, pois encontrava-se em apenas 4 vitórias no campeonato, e conseguiu aí a quinta vitória contra o São Paulo. Um time aí de garotos em plena formação, em preparação para a Série B, com técnico novo, Marcelo Chamusca, assumindo a equipe aí para a Série B, a possivelmente retornar novamente à elite do futebol nacional. E vamos então à nossa análise, jogo a jogo, essa rodada 38. Fluminense e Fortaleza, um jogo que depende muito interessantemente aí a equipe do Fluminense, que em caso de derrota do São Paulo para o Flamengo, portanto o Flamengo sendo campeão, Fluminense ficaria com a 4ª vaga e, portanto, a classificação de forma direta para a Libertadores, ao passo de que o São Paulo, perdendo o jogo para o Flamengo, ficaria apenas com a pré-Libertadores. Um tremendo choque de realidade a equipe paulista ante tudo que conseguiu na primeira fase e que na segunda fase, agora em 2021, pouco representou para o futebol brasileiro e para a sua torcida neste Campeonato Brasileiro, que se encerra agora na rodada 38. Já ao lado do time do Fortaleza, vem aí muito animado, embora de uma derrota sonora para a equipe do Bahia de 4-0, sim. Fortaleza 0, Bahia 4, 3 gols de Rodriguinho e 1 de Rossi. Fortaleza que vem de uma derrota de 4-0, como dissemos, na Arena Itaipava, Arena Fonte Nova. Fortaleza que vem de uma derrota aí no Castelão para o Bahia, placar de 4-0, um resultado totalmente inesperado, fora da curva, fora de todos os conceitos, e que está aí, sim, a 3 pontos de vantagem apenas para a equipe do Vasco da Gama, brigando aí contra o descenso. Entretanto, virtualmente acredito que os 4 já definidos aí para a Série B já se encontram com nome, destino e, sim, passaporte. Botafogo, Coritiba, Goiás, Vasco, que mesmo ganhando o seu jogo contra o Goiás e o Fortaleza perdendo para o Fluminense, um resultado totalmente possível de acontecer, o Vasco teria de tirar 12 gols de diferença da equipe do Fortaleza no saldo de gols. Uma condição totalmente irreal de acontecer contra o Goiás, mesmo o Vasco jogando em São Januário, um resultado aí muito real de acontecer. Portanto, virtualmente aí rebaixado, não matematicamente, para a Série B, a equipe do Vasco da Gama, infelizmente. Portanto, um jogo aí que a princípio pode vir aí a ser interessante, mesmo perdendo o Fortaleza para o Fluminense, um resultado totalmente possível de acontecer. O Fortaleza está assim seguro aí a manter-se na Série A deste campeonato brasileiro, Série A. Entretanto, a possibilidade de sim vaga na Sul-Americana ante uma derrota do Sport para o Clube Atlético Paranaense está sim no radar de mira da equipe cearense nesta rodada no jogo contra o Fluminense. Portanto, 2 equipes aí que brigam por coisas ainda no campeonato. Um excelente jogo aí a propor jogadores a formarem equipes nessa rodada. Vamos ao jogo Vasco e Goiás. A meu ver, um jogo aí entre 2 equipes. Goiás rebaixada,
Vasco ainda com a chama crescente de vitória nesta partida contra a equipe goiana. Entretanto, como dissemos, diferenças de gols para o Fortaleza tirar saldo de gols é enorme, o que faz o Vasco ter todas as condições não matemáticas, mas reais de rebaixamento concretizado desde a 37ª rodada. No empate contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Próximo jogo, São Paulo e Fluminense. São Paulo aí, como dissemos, em caso de derrota e de vitória do Fluminense, perde o 4º posto no Campeonato Brasileiro, portanto a classificação imediata para a Libertadores da América, contra o Flamengo aí, que em caso de vitória sagra-se, portanto, campeão brasileiro de 2020. E em caso de empate, teríamos aí, portanto, uma condição mais propícia à equipe do Internacional, que tem sim, uma quantidade de saldo de gol superior à equipe do Flamengo. Portanto, ao Flamengo, uma vitória é sim de suma importância nesse resultado, onde para os dois apenas a vitória, e a vitória interessa nesse duelo de gigantes, São Paulo e Fluminense. São Paulo na busca de se reabilitar da derrota inesperada e sofrida aí contra o rebaixado e último colocado Botafogo, que até então só tinha 4 vitórias no campeonato, conquistando a 5ª. Contra o Flamengo aí, que vem embalado nos últimos 5 jogos, 1 empate, 4 vitórias, que tem aí pela frente a possibilidade de sagrar-se campeão brasileiro de 2020. Vamos agora ao jogo no Nabi Abichedi. Lembrando que todos os jogos são na quinta-feira, às 21h30. Mercado fechando às 20h30. Portanto, marque o seu relógio, cronometre o seu relógio, desperte-se da hora. Coloque o despertador para tocar, não para dormir, para tocar, pois o mercado fecha às 20h30 desta quinta-feira. Próximo jogo aí, Bragantino e Grêmio. Bragantino, a princípio, sem mais pretensões do campeonato, vaga sul-americana garantida, consolidada, contra o Grêmio, a princípio, de reservas, com olhares aí para a Copa do Brasil, nos 2 jogos aí contra o Palmeiras, tá? Portanto, um jogo aí muito interessante aí a Claudinho nesse duelo aí contra a equipe gaúcha, o próprio Ítalo, se jogar, uma excelente opção também, tá? O Líger, do zagueiro aí do RB Bragantino, também muito boa opção. Atlético Mineiro e Palmeiras, um jogo aí de compadres, equipes aí, o Atlético Mineiro já garantido aí na terceira posição do campeonato, contra o Palmeiras, como dissemos aí, envolvido aí na final da Copa do Brasil contra o Grêmio, portanto o Palmeiras aí mesclado, baseado muito em reservas aí nesse duelo contra o Atlético Mineiro. A princípio, nenhum dos 2 jogadores eu faço indicação. Nenhum dos 2 times eu faço indicação de opções para essa rodada. Duelo Internacional e Corinthians, um jogo aí a princípio valendo título para o Internacional, em caso de empate São Paulo e Flamengo, em caso de vitória do São Paulo, inesperada vitória do São Paulo possível, mas inesperada para a equipe do Flamengo, tá? Em caso de esses resultados, ou empate ou vitória do São Paulo, Internacional vencendo o Corinthians, campeão brasileiro de 2020. Portanto, um tetracampeonato aí à frente da equipe do Internacional, nesse duelo aí contra o Corinthians, de suma importância aí, valendo o título, e um Corinthians que não briga mais pelo campeonato de conquista ao G8, apenas a Sul-Americana a se contentar. Portanto, boas opções aí desse duelo. Jogadores do Inter são muito boas opções. Quinta, Bahia e Santos. Bahia com fantasma de rebaixamento, mas com um alívio, tá? Pois tem um saldo melhor de gols do que o Fortaleza. Ainda sonha aí com as pretensões em caso de derrota do Sport, em caso de derrota do Fortaleza. O Bahia tomaria aí a última vaga para a Sul-Americana
deste campeonato, superando o Sport em suas pretensões. E o Santos, garantido aí na vaga do G8, tá? O provável G8 do Campeonato Brasileiro, que vem aí com força mesclada nesse duelo. Marinho pediu para jogar, portanto a opção Marinho nessa rodada é viável, é interessante, embora aí venha de um resultado inesperado, aí uma baixa pontuação contra a equipe do Fluminense, tá? Mas uma boa opção sim, Marinho, para essa rodada, duelo contra o Bahia. Clube Atlético Paranaense Sport, um jogo aí a princípio sem muitas interatividades, aí atenções, né, no campeonato. O Atlético Paranaense em 9º lugar, já não consegue mais superar a equipe do Santos na busca aí pelo G8, portanto consolidado aí a vaga da Sul-Americana. Contra o Sport aí já salvo de qualquer possibilidade de rebaixamento neste campeonato. Portanto, um jogo interessante aí, principalmente para o Atlético Paranaense, que joga muito bem aí dentro de seus domínios, tá? Jogadores aí como Nicão, Carlos Eduardo são excelentes opções, Pedro Henrique, o Abner Vinícius também. Quinta-feira, Ceará e Botafogo, como dissemos aí, o Ceará deu férias a muitos jogadores, mas vem aí com Vina, com Lima, Pedro Nares e outras opções interessantes dentro do duelo contra o Botafogo. Bruno Pacheco também excelente opção, tá? O zagueiro Klaus, Gabriel Lacerda, Richard, goleiro, tá? E o atacante Felipe Viseu são boas opções. Lá do Botafogo, a surpreender, por que não, Rafael Navarro e o próprio Matheus Babi. Quinta-feira, Atlético Goianiense e Coritiba, último jogo, portanto, aí desse leque aí, todos os jogos começando 21 horas e 30 minutos. Jogo aí, a princípio, que não tem nenhuma importância no campeonato. Coritiba rebaixado, Atlético Goianiense consolidado na vaga sul-americana. Um jogo, a princípio, aí apenas a constar de tabela. Então vamos aqui algumas situações de classificação do retorno. No retorno do Campeonato Brasileiro 2020, né, segundo turno, o retorno, temos aí o Flamengo com 67% de aproveitamento, 36 pontos ganhos, o Internacional 63%, 34 pontos ganhos, Atlético Mineiro 61% de aproveitamento, 33%, seguido do Atlético Paranaense com 57% de aproveitamento, 31 pontos ganhos, igualado ao RB Bragantino, seguidos tanto o Atlético Paranaense como o RB Bragantino pelo Palmeiras, com 54% de aproveitamento, 29 pontos ganhos, mesmo aproveitamento de Fluminense e de Grêmio. Seguido dos Corinthians, com 48% de aproveitamento, 26 pontos ganhos do São Paulo, 48% de aproveitamento, 26 pontos ganhos. Esses são os 10 primeiros colocados aí na classificação do retorno do Campeonato Brasileiro 2020/2021. Vamos agora ao nosso time aí. Vamos fazer aqui algumas montagens de nosso time. Para essa rodada iremos fazer aqui 2 times tiro curto e alguns times aí a concorrer nessa rodada, tá? Interessantes aí a pontuar bem. Dispomos aí de 193,3 cartoletes. E alguns dos times aqui, inclusive nesse patamar aqui que dissemos aqui na nossa análise, interessantes aí temos os jogos do Fluminense contra o Fortaleza. E aqui do lado do Fluminense, boas opções. Os atacantes Luiz Henrique, Fred, tá? Nenê. Os laterais Diogo Barcelos, Egídio suspenso. Nino, cartão vermelho, tá? Expulso no jogo contra o Santos. Calegari, o zagueiro Lucas Claro e o goleiro Marcos Felipe. Já no jogo aqui São Paulo e Flamengo, temos aqui as opções aí interessantes também nesse duelo. Luciano e Gabriel brigando aí, né? Por gols nessa rodada, principalmente aí o Luciano, Marinho e Claudinho, 17 gols no campeonato. Portanto, o Luciano aí uma opção interessante, porque briga por algo aí no campeonato. Flamengo aí com Gabriel, com Bruno Henrique,
com a Arrascaeta, o Isla, né? O Felipe Luiz, muito boas opções nesse duelo. Outras opções aqui também de jogos a analisar, né? Com possibilidades interessantes de jogadores. O RB Bragantino, com o Líger, com o Aderlan, com o Raul, com o Claudinho, são excelentes opções para essa rodada. Duelo aqui entre Inter e Corinthians, as opções interessantes: Edenilson, Patrick, Galhardo jogando, o Caio Vidal, tá? Eu não confio muito no Yuri Alberto, não vejo um jogador interessante para essa rodada. O lateral Heitor, voltando novamente com o comando da equipe, e o zagueiro. O zagueiro Cuesta, Vitor Cuesta, e o lateral Moisés são boas opções sim para essa rodada. Aqui no jogo Bahia e Santos, opções interessantes aí: o Marinho, o Lucas Braga, são opções interessantes do lado do Santos. Do lado do Bahia, Rodriguinho, Gilberto, tá? Do Bahia, boa opção também para essa rodada. O lateral Nino Paraíba, o goleiro Douglas Friedrich. Já do duelo aqui Atlético Paranaense Sport, boas opções, como dissemos aqui: o Citadino, o Nicão, o Carlos Eduardo, são boas opções, tá? O Abner Vinícius, Pedro Henrique e o goleiro Santos. Já do jogo aqui Ceará e Botafogo, boas opções aqui do lado do Ceará. O Vina, que não vive em muito boa fase, então eu acredito que para esse duelo aí contra o Botafogo é uma interrogação muito interessante, então eu já pensaria aí no Felipe Viseu, no Bruno Pacheco, no Klaus, no Gabriel Lacerda, muito boas opções, tá? O goleiro Richard, tá? Muito boas opções aí do lado do Ceará. No Botafogo, como dissemos, Rafael Navarro, Matheus Babi, são excelentes pedidas. Então vamos aqui com 21 minutos de transmissão de conteúdo aqui gravado, lembrando que esse é um vídeo gravado, e agradecendo imensamente aqui os amigos, colegas aqui do YouTube, os amigos do canal Ampu, o amigo Antônio, a amiga Jaciele Alves, o canal Jaciele Alves, o amigo Show Cartola, Cartola FC, tá? Excelente conteúdo aí para você na vibe do YouTube. Os amigos aqui também do Cartola da Gandai, o amigo o professor Lourimar Mendes, também um conteúdo super empolgante, super interessante de Cartola para você aí curtir no YouTube. E o amigo também Mago do Cartola aí, sempre presente, nos dando aquela força, nos dando aquele abraço, aquela companhia, aquela amizade de sempre. Muito obrigado a todos. Aos poucos eu vou lembrando aqui de outros mais. E os que eu não lembrar, sintam-se abraçados aí imensamente com o nosso canal aqui, que durante todo esse ano aí de campeonato contou com a participação de vocês, o que é valiosamente prazeroso, e para nós agradecemos imensamente. Vamos aqui o time tiro curto para essa rodada. Primeira base aqui, eu irei do time do Fluminense. Composição aqui: Marcos Felipe como goleiro, zagueiro, laterais Calegari e Danilo Barcelos. Tá? Primeira composição do time tiro curto. Zagueiros, os dois zagueiros do Fluminense são boas pedidas. Tá? No meio campo, Nenê é o nome. No ataque, vale aqui uma aposta interessante aqui no garoto Luiz Henrique. Tá? Já no nosso... a composição de outras opções aqui, de outras peças. No meio campo, podemos ir aqui de Patrick, do Inter, jogo de suma importância aí para o Internacional, e Arrascaeta, do Flamengo. No ataque, podemos aqui fazer as opções, claro, Marinho é uma opção aí insuperável para essa rodada, Gabriel do Flamengo, portanto, um combo aqui de Flamengo e de Fluminense. E o nosso técnico aqui, desse primeiro time aí, tá? Formado aí para tiro curto, Marcão do Fluminense, com o capitão desse nosso time aqui. Iremos aqui dar mais uma chance aí ao Marinho, Di Marinho, o mito dos mitadores deste Campeonato Brasileiro 2020/2021. Portanto, o time aí, tiro curto, baseado aí no preço de 120,16 cartoletes. Márcio Felipe do Fluminense no gol, Calegari e Danilo Barcelos nas laterais. Zagueiros Lucas Claro e Matheus Ferraz. Meio campo Nenê, Patrick e Arrascaeta. Atacante Luiz Henrique, Marinho e Gabriel.
técnico Marcão, capitão desse nosso time aqui, Marinho dos Santos, time extra custando 120,16 cartoletas. Primeira opção de time aí, tiro curto nesse nosso vídeo. Se você está gostando, deixa aquele like. Se você já é inscrito, deixa aquele like e compartilhe o nosso conteúdo no nosso canal aí, para outros mais terem acesso ao nosso material. Se você não é inscrito, não é inscrita, inscreva-se, ative o sininho, novas notificações, novos vídeos sempre que possível aí nas interações do YouTube. E nesse ano 2021, veremos aí com algumas novidades aí, se atingirmos aí 200 inscritos, sim, 200 inscritos, faremos aí um vídeo com a imagem, tá? do narrador aqui que vos fala aqui no nosso canal. Beleza? Combinado? Então vamos aqui. Primeiro time aí, tiro curto, tá? Custando 120,16 cartoletas. Outras opções de times tiro curtos também, de times aí que para essa rodada são excelentes opções, tá? Para você que busca aí concorrer aí tiro curto aí na sua liga, no seu campeonato. É o Atlético Paranaense, que sempre vem jogando muito bem em casa, os seus domínios, tá? Atlético Paranaense de bons resultados, mantendo o SG aí em casa em alguns jogos super importantes. Goleiro Santos aí, que em 30 jogos tem uma média aí de 10 SGs, tá? Portanto, a cada 3 jogos, tá? Um SG. Iremos aqui com os laterais, Abner Vinícius e Jonathan. Zagueiros, iremos aqui de Pedro Henrique, com a baixa aí. E não temos aí uma opção, um zagueiro aí, por enquanto, a compor aí dupla com Pedro Henrique, visto aí o Thiago Heleno estar suspenso, tá? No meio campo, iremos aqui com o Nicão, tá? Do Atlético Paranaense. No ataque, iremos de Carlos Eduardo. E agora vamos à composição aqui das bases ainda a fazer. Na nossa zaga aqui, podemos ir aqui com a zaga, o zagueiro do Fluminense, Lucas Claro, o técnico Marcão, do Fluminense. E agora vamos à composição de meio campo e ataque, que não é muito segredo para essa rodada. Arrascaeta, e podemos ir aqui, portanto, com o Nenê, um exemplo. Poderíamos ir aqui também com a Patrick, tá? E no ataque, Marinho e Gabriel, do Flamengo. Capitão desse nosso time aqui, iremos, portanto, um pouco mais ousados aqui com o Nenê, do Fluminense, tá? Portanto, o time aí, segundo time, tiro curto aí para essa rodada, custando 131,95 cartoletas, um pouco mais caro do que o time anterior, custando 120 cartoletas, mas aqui um time aqui custando 131,95 cartoletas, o Santos do Atlético Paranaense no gol, laterais Abner Vinícius e Jonathan, zagueiros Pedro Henrique e Lucas Claro, meio campo Nicão, Arrascaeta e Nenê, atacantes Carlos Eduardo, Marinho e Gabriel, técnico Marcão. Capitão desse nosso time aí, custando 131,85 cartoletas, Nenê, do Fluminense. Portanto, segundo time aí, tiro curto para essa rodada. Sugestão aqui do nosso canal. Agora vamos a 2 times aí, a princípio, com um potencial enorme aí a pontuar nessa rodada. Vamos juntos? Para esse nosso time aqui, iremos fazer substituições aqui pontuais em algumas posições, tá? Iremos manter outros, tá? Mas vamos vender todo o nosso time. Vamos começar aqui na posição do ataque, e já gastar aí as cartoletas na posição do ataque. Iremos ser um pouco mais ousados aqui no ataque. Iremos aqui com a dobra do Flamengo, Gabriel e Bruno Henrique. No meio campo, iremos aqui com Nenê, Patrick, tá? Nenê, Patrick e Arrascaeta do Flamengo. Portanto, um time aí custando 94 cartoletas, a princípio 6 posições. Nas laterais, iremos fazer aqui algumas opções mais do que interessantes para essa rodada, tá? Iremos aqui com Aderlan, do RB Bragantino, fechando com Calegari, do Fluminense. Na zaga, iremos as opções aqui indicáveis, Lucas Claro, do Fluminense, e Pedro Henrique, ou até o próprio Liger, do RB Bragantino, muito boas opções, mas a princípio, nesse primeiro time aqui, iremos com o Pedro Henrique.
No gol, não vejo outro nome interessante, a não ser o Marcos Felipe, o Fluminense. Outras pedidas interessantes para o gol para essa rodada são o Hugo Souza. São Paulo irá exigir muito aí aspecto a defesas de Hugo Souza nessa rodada. O goleiro Felipe Alves, um pouco mais arriscado. O Richa, né, do Ceará, muito boa opção também para essa rodada. Contra o fraco Botafogo, podendo aí exigir sim do Ceará. Tá? O Botafogo aí que já não tem mais pretensões, já está rebaixado, portanto um time aí que não vai ter medo algum de propor o ataque. Santos, do Atlético Paranaense, também outra pedida interessantíssima para essa rodada. E o goleiro Douglas Friedrich, do Bahia. Também excelente opção também para essa rodada. Thiago Volpe, eu acho um pouco mais ousadia, mas também uma das grandes pedidas para essa rodada no gol dessa última rodada 38. Como técnico, temos aqui as opções interessantes para essa rodada do Abel Ferreira. Temos do Guto Ferreira, do Marcão, do Fluminense, do Marcelo Cabo, do Atlético Goianiense, do Rogério Ceni, do Flamengo. Tá? São algumas das opções aí viáveis, interessantes aí, boas opções para essa rodada. Iremos fechar aqui um pouco mais ousados, tá? Com o Abel Braga do Internacional. E o nosso capitão desse nosso time, iremos aqui de Gabriel do Flamengo. Portanto, um time aí custando 136,74 cartoletas. Com Marcos Felipe do Fluminense no gol. Laterais Aderlan e Calegari. Zagueiros Lucas Claro e Pedro Henrique. Meio campo Nenê, Patrick e Rascaeta. Atacantes Marinho, Gabriel e Bruno Henrique. Técnico Abel Braga. Time este aí custando 136,74 cartoletas, com Gabriel do Flamengo, capitão desse time. Fechando aqui o nosso time, portanto, para essa rodada, nossa sugestão, né? E com isso, fechando aí, fazendo o nosso time aqui desse nosso vídeo, tá? Competir e depois fazendo o simulado aí do Brasileirão. Iremos aqui no gol, sem nenhum mistério, tá? Irei dar aqui uma opção ao goleiro Santos do Atlético Paranaense, fugindo um pouco aí do Marcos Felipe, tá? Um time alternativo aí. Na zaga, iremos de Lucas Claro, do Fluminense, e Líger, do RB Bragantino. Nas laterais, iremos aqui com a opção de Moisés, do Internacional, e Abner Vinícius, do Atlético Paranaense. Tá? No nosso meio campo, iremos aqui de Nenê, Patrick e Arrascaeta. No nosso ataque, iremos Marinho, Gabriel e Claudinho, do RB Bragantino. Nosso técnico, iremos de Marcão, do Fluminense. Capitão desse nosso time aqui, iremos de Marinho dos Santos, ele brigando aí com a artilharia do campeonato junto a Claudinho, junto a Luciano. Portanto, time aí este custando 145,71 cartoletas, o mais competitivo e promissor dessa rodada, com Santos do Atlético Paranaense no gol, laterais Moisés e Abner Vinícius, zagueiros Lucas Claro e Líger, meio campo Nenê, Patrick e Arrascaeta, atacantes Marinho, Gabriel e Claudinho, técnico Marcão, time este aí custando 145,71 cartoletas, com Marinho, capitão desse nosso time. Portanto, finalizado o nosso conteúdo, com opções aí de times para essa rodada de mitagem e 2 times tiro curtos também finalizados aí para você que nos acompanha, que nos dá essa honrosa presença, essa honrosa audiência. E vamos agora, com 34 minutos de gravação de vídeo, com a última simulação do ano deste Campeonato Brasileiro. Vamos começar aqui com o jogo Fluminense e Fortaleza. Acredito um jogo aí, a princípio, muito obrigado aí, o Fortaleza ainda com certas
probabilidades ainda de beliscarem uma vaguinha para o Sul-Americano, em caso de derrota do Sport, em caso de derrota também do Bahia. Mas um jogo aí muito propício, é o Fluminense que vem muito bem embalado aí no campeonato. Um jogo a princípio aí com conquista de SG para o Fluminense. Arriscaria um placar de 2-0 para o Fluminense. Próximo jogo, Vasco da Gama e Goiás. Como disse, Vasco virtualmente rebaixado, tendo de tirar uma diferença de 12 gols. Acredito que não consiga e seja um jogo, portanto, de 2-2. Próximo jogo, São Paulo e Flamengo. Um jogo, a princípio, com muitas variáveis, muita coisa envolvida aí no campeonato. Veja que o resultado aí do Fluminense com 2-0 contra o Fluminense 2, Fortaleza 0, tira o São Paulo aí da zona da classificação direta para a Libertadores e deixa aí o São Paulo com a pré-Libertadores, uma derrota e tanto para o time que estava a liderar aí com 7 pontos de diferença no Campeonato Brasileiro, com desempenho pífio nesse retorno aí, desempenho de 10º colocado no retorno, né? De 9º colocado no retorno, de 10º, falando perfeitamente, 10º colocado no retorno, aí, empatado com o Corinthians, tá? Então, a princípio, o São Paulo, nesse duelo, perde para o Flamengo, e o Flamengo, virtualmente, portanto, octacampeão brasileiro. Bragantino e Grêmio, acredito aí um jogo Grêmio time reserva, 3 Bragantino, 0 Grêmio. Deixa aí nos comentários seus palpites, suas impressões, o que vocês acham da rodada, quais as melhores opções de time tiro curto. Deixa aí nos comentários aí, fique à disposição de comentar, de expressar aí os seus resultados, seus palpites, quem vem a ser um campeão do campeonato, Flamengo ou Inter, tá? Deixa aí nos comentários aí. Seus comentários são super importantes aqui para o crescimento do canal. Jogo aí, Atlético Mineiro e Palmeiras. Acredito aí no resultado de 2-0 para o Galo. Inter e Corinthians, acredito que o Inter ganhe. Placar de 2-0. Mesmo assim, não se concretizando, portanto, o campeonato. Embora o Inter tenha feito um brilhante Campeonato Brasileiro 2020. Bahia e Santos, um jogo aí de interessantes atenções para a rodada, com um resultado aí de Bahia 2, Santos 3. Atlético Paranaense Sport, acredito aí no resultado de 3 para o Atlético Paranaense, 1 para o Sport. Ou nos resultados aí mais 3 para o Atlético Paranaense, 1 para o Sport, perdão. Ceará e Botafogo, 2-1. E aqui eu deixo claro a interessante opção para o amigo que nos acompanha, que a maior confiança de SG, a meu ver, nessa rodada, sim, está no time do Fluminense. Tá? Mas pode sim ocorrer aqui um SG sim para a equipe do Atlético Paranaense. Portanto, optei aqui por essas duas equipes aqui com maiores chances de SG nessa rodada, Fluminense e Atlético Paranaense. Com um adendo muito especial para o Fluminense, tá? Já Atlético Goianiense e Coritiba, acredito aí num jogo aí de 2 para o Atlético Goianiense, 0 para o Coritiba. Essas são algumas das intenções de resultados possíveis nesta rodada. Se você concorda ou discorda, deixa aí nos comentários a sua impressão, seu placar, sua imaginação de resultados nessa rodada. Deixa o seu like se é inscrito, compartilhe. Se não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho, novas notificações, novos conteúdos. E é isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Valeu por tudo, por estarem aqui até esse exato momento aqui na nossa transmissão. Nos vemos amanhã, quarta-feira, e na quinta-feira com mais um vídeo aí no nosso canal. Fechamento aí para a rodada.
fechamento do nosso time aí para a rodada de número 38, última rodada do campeonato. Muito obrigado a todos, uma ótima noite, uma boa quarta-feira, nos vemos numa próxima ocasião. Valeu, forte abraço, fui! E antes de encerrar, um agradecimento especial aí aos amigos Leonardo Ferreira Domingues, Júnior RB, César Pereira, Thales Barbosa, Isaac Cabral, do canal do Salão de Beleza Terraço do Corte, e também ao amigo do canal Pi11, canal Cartuleiro, entre outros. Muito obrigado a todos. Agora sim, um forte abraço. Fui!